Olá, amigos! Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web em busca da divulgação do conhecimento. O conhecimento, ele cura. Às vezes ele dói, mas na maioria das vezes ele cura. E como sempre, agradeço aos que assistem aos meus vídeos, aos que dão carinhosamente um like, aos que compartilham, aos inscritos e aos futuros inscritos. Nós vamos continuar com esse trabalho, divulgando coisas interessantes, coisas importantes, informações, biografias e contribuindo para alguma coisa boa que venha acontecer nesse nosso vasto mundo, ou mundo vasto em que estamos inseridos. Hoje, no nosso vídeo, o vídeo é de número 98, vamos falar sobre atualidade e vamos falar também sobre resgate histórico. E mais do que nunca, hoje nós vamos falar sobre conhecimento. É uma revista eletrônica, é um trabalho jornalístico, mas nós vamos falar sobre a maior instituição de ensino superior do planeta. E também dedicando esse trabalho a vocês que estão na fase de inscrição para o concurso do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que será realizado, eu creio que lá para o mês de outubro ou novembro, não me lembro bem a data, mas que esses vídeos, que são um trabalho jornalístico, também podem ajudar a vocês que vão fazer o Enem. Então vamos lá em busca do conhecimento. Repito, os meus vídeos são vídeos totalmente, esse trabalho é totalmente familiar, totalmente didático, totalmente jornalístico e, no mínimo, com os meus vídeos, a gente vai aprender mais, a gente vai ter mais informação. Porque o papel do jornalista é reportar aos seus ouvintes, aos seus espectadores, aos seus leitores, informação construtiva. Então, meus amigos, vamos lá. Lembrando também, quando a gente completar 100 vídeos, nós vamos mudar o nome. Será Revista Eletrônica, JH, que são as minhas iniciais, e JH Revista Eletrônica. Será uma revista eletrônica a partir do vídeo 100. E outra coisa também que eu queria lembrar, com o bom resultado que tivemos com a biografia do Vincent van Gogh, nós vamos continuar com os grandes virtuosos da música clássica e também da pintura. E o próximo contemplado será o Frédéric Chopin. Nós estamos preparando, já estou fazendo a pauta, já fiz a apuração e vamos falar também sobre ele, que tem uma história de vida bem difícil e também tão rica quanto foi a vida de Van Gogh. Então, meus amigos, vamos lá. Hoje vamos falar sobre a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Nós vamos falar também sobre a NASA, o que é a NASA exatamente. E, por fim, nós vamos falar sobre o Coliseu Romano. E por que eu estou falando aqui da Universidade de Harvard? Primeiro, porque é uma curiosidade minha, e outra porque os meus vídeos são vídeos atemporais e são também vídeos de atualidade. Então a mídia, os jornais, tanto os jornais da TV aberta, da TV fechada, quanto os jornais da internet estão comentando, mais uma atitude do presidente norte-americano Donald Trump, que está tendo uma polêmica lá envolvendo a universidade, o pessoal que estuda que é de outro país. E exatamente nós vamos falar sobre a Universidade de Harvard para passar para vocês como é o sistema empregado naquela instituição de ensino. Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a Universidade de Harvard, que tem uma história muito legal. Eu gostei muito de fuçar como jornalista, de pegar essa pauta para passar para vocês, e eu fiquei encantado com os números gigantes que detém essa instituição de ensino. Eu particularmente gosto muito de ambiente de universidade, de faculdade, que nós sabemos que há uma pequena diferença, bibliotecas bem estruturadas de boas universidades. Meus amigos, a Universidade de Harvard, ela foi inaugurada no ano de 1636, ou seja, no século XVII, e ela foi inaugurada
na cidade, e ainda é a sua sede, a cidade de Cambridge, que fica no Massachusetts, nos Estados Unidos. E ela foi lançada, né, ela foi criada primeiro com o nome New College, depois ficou Harvard College, porque o nome Harvard é em homenagem a um dos seus benfeitores, chamado John Harvard. E ela é, como se diz, né, no meio acadêmico, no meio de universidade, no meio de escolas, ela é uma instituição de ensino superior por excelência. Ela é a maior instituição e mais poderosa instituição de ensino superior do planeta. E lógico, a mais importante dos Estados Unidos. Ela, digamos, é o sonho de quem sabe o que é uma universidade, de quem quer estudar numa universidade. Só para vocês terem uma ideia, além da sede que fica em Cambridge, na Massachusetts, nos Estados Unidos, tem também 2 campos. Fica um em Lockwood e também em Austin, nos Estados Unidos. Ela tem um ramo de atuação em artes, ciência, negócios ou business, né, que ela é muito atuante nesse setor, no setor também de direito e no setor de medicina. Ela é uma das instituições, nós sabemos, mais poderosas do mundo, ou a mais poderosa do mundo no setor universitário, e ela não tem, aí onde entra a polêmica do presidente dos Estados Unidos, porque ela não só promove o ensino superior aos americanos, aos seus nativos, digamos assim, ela também oferece ensino superior de altíssima, de excelência e qualidade para também as pessoas de fora, os estrangeiros. Então, uma coisa muito legal que eu vi quando eu fui fazer essa pauta a respeito da Harvard é que muitas pessoas, muitos nomes ao longo da história, né, desde a sua fundação, ganharam prêmios internacionais. Foram agraciados com prêmios. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dizer a vocês a quantidade. Prêmios tipo o Prêmio Nobel, que eu falei aqui algumas semanas sobre o Prêmio Nobel. O Prêmio Pulitzer, que é voltado para o jornalismo. O Prêmio Turing, que é uma homenagem a Alan Turing, que foi o pai da computação. E ainda o grande prêmio, né, o prêmio que é o prêmio da matemática, chamado Medalha Fields. Para vocês terem uma ideia, só em termos de Nobel, foram mais de 150 laureados. O Prêmio Pulitzer, que eu já falei sobre jornalismo, foram os 14 contemplados com esse prêmio. E também, 48 contemplados com o Prêmio Pulitzer, que é um prêmio voltado para o jornalismo. O Turing, que é um prêmio voltado para as ciências da computação, foram 14 premiados. Fora, eles não passaram, eles não disseram quantos agraciados com o prêmio Medalha Fields, que é uma premiação de destaque da ciência dos números, da matemática. Para vocês terem uma ideia, desde o lançamento da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foram mais de 400 mil alunos diplomados. Desse número, esse grande número, 8 presidentes dos Estados Unidos foram também alunos dessa instituição. Só para vocês terem uma ideia, nomes como J.F. Kennedy, nomes como George W. Bush e, mais recentemente, o presidente Barack Obama. Além de muitos intelectuais, cientistas, grandes políticos e também grandes celebridades. Só para vocês terem uma ideia do tipo de aluno que se encontra na Universidade de Harvard. No tocante a estrangeiros, desde a sua fundação, já foram formados, a instituição já formou cerca de 60 mil alunos oriundos das mais variadas partes do planeta. O fundo de patrimônio da instituição beira a ordem de 37 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia da pujança dessa instituição de ensino chamada Harvard. Ela também participa, né? Ela é analisada, ela é estudada e ela detém também os primeiros lugares nos rankings, né, das grandes empresas que estudam
que investigam o desenvolvimento e as atuações das grandes instituições de ensino superior do planeta. Na Times Higher Education, ela ocupa a segunda posição. Na QS World University Rankings, ela ocupa a quarta posição. E na Shanghai Ranking, ela está em primeiríssimo lugar. Só para vocês terem uma ideia das colocações em que se encontra a Universidade de Harvard. Lá existe uma máxima muito grande, muito forte, e até choca, né? A gente que é brasileiro, que a gente tem muito empata, né? A gente tem muita empatia, mas eles têm uma máxima lá, que é o seguinte: em Harvard você não faz amigos, você faz contatos. Continuando falando sobre Harvard, eu achei muito legal um plano que ela tem, que se chama Need Blind. E o que é esse Need Blind? É um meio que ela tem de atrair os alunos. Ela não quer só gênios. Ela, quando alguém quer ingressar lá na Universidade de Harvard, ela não vai buscar os gênios, nem aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo elevadíssimo e que possam pagar os estudos. Não. Há muita gente estudando em Harvard que tem bolsas de estudo, porque as bolsas de estudo da Universidade de Harvard, elas chegam até a 100%. Então, ela faz tipo um estudo de amplitude, uma avaliação, uma anamnese, digamos assim, uma amplitude holística, porque ela não vê só o desempenho acadêmico do aluno, mas também a sua trajetória pessoal. Muitas pessoas, muitos grandes nomes, até pessoas simples que estão em Harvard, foram pessoas que entraram sem um cacife financeiro muito elevado e que chegavam lá mais com a vontade de estudar na instituição, mais com amor a estudar numa grande instituição de ensino, e ali tiveram um grande êxito. São mais de 100 cursos online, isso é muito bom, depois vou voltar até particularmente dar uma fuçada nisso. Na plataforma, se vocês quiserem, é Harvard X. Ex-alunos famosos, como eu já disse, vai de grandes presidentes dos Estados Unidos. Nós temos o Al Gore, né, que é ex-vice-presidente dos Estados Unidos e hoje é um líder de sustentabilidade. Temos nomes como Bill Gates, que é o grande magnata da Microsoft. Nomes também como Mark Zuckerberg, que é do Facebook. O W.E.B. Du Bois, que foi um sociólogo, um historiador e um ativista negro dos séculos 19 para 20, e o nosso brasileiro João Paulo Lemann. São alguns dos grandes nomes que estudaram na Harvard. Então aí, meus amigos, vocês têm um pequeno mapa, né? Como se diz, um mapa mental quase, um mapa mental falado, para vocês saberem, vocês se situarem, para vocês saberem um pouco do que é essa grande instituição de ensino superior do planeta, a mais importante do mundo, chamada Harvard, que alguns pensam que ela se localiza na Europa. Ela não se localiza na Europa, ela se localiza nos Estados Unidos, mais precisamente em Cambridge, no estado da Massachusetts, nos Estados Unidos. Agora vamos para outra instituição. Essa eu acho que fica muito no imaginário, a gente até tem uma certa... Eu tive que fazer essa pauta porque eu às vezes sou muito incrédulo, né, para algumas coisas. Eu acho que eu acho que eu sempre fui meio... sempre gostei muito de ler, eu não questiono as pessoas, eu questiono o conhecimento que vem para mim. Então, eu também já vejo muito filme antigo e tem às vezes essa história, né, esse lance aí de teoria da conspiração. Então, espera aí, eu vou sentar, vou fazer essa pauta, passar para os meus amigos que gostam de ver meus vídeos e a gente chegar a uma conclusão. Então, hoje eu quero falar a vocês sobre a NASA. A NASA, ela é uma coisa meio mítica, né? Ela é uma coisa meio filme de Hollywood, a gente vê mais a NASA e se liga mais àqueles filmes se eu não me engano, é de George Lucas, né? Toda aquela série, né? Odisseia, no final dos anos 70, início dos anos 80, aqueles filmes que agora estão fugindo da minha mente. Também o seriado Star Trek, né? Com o William Shatner, né? Aqueles grandes nomes, senão a gente vai falar aqui de cinema e vai sair da pauta. Então eu tenho uma visão meio
fantasiosa a respeito da NASA. Então, por isso que eu fiz esse vídeo, para a gente se situar um pouco. E é muito bom a gente se informar, é maravilhoso. Eu vou falar aqui agora a vocês sobre a NASA, que na linguagem portuguesa é a Administração Nacional Aeronáutica e do Espaço, mas em inglês é a National Aeronautics and Space Administration. Ela é uma agência estadunidense, não é, que tem a função de desenvolver tecnologias aeronáuticas e de exploração espacial. Ela foi criada em 1958 pelo presidente de então, o Dwight David Eisenhower. E primeiro ela recebeu o nome de NACA, que era Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica, ou seja, a antiga Agência Intergaláctica, ou digamos assim, ou de Investigações Espaciais. Parece um pouquinho um filme de desenho animado, mas é bem isso. A NASA, meus amigos, ela surgiu exatamente no período da Guerra Fria. Nós sabemos, eu já fiz vídeos para vocês, falando sobre a Guerra Fria, que ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial. E a Guerra Fria ela aconteceu entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a atual Rússia. Ou seja, o mundo ficou dividido entre o mundo socialista, comunista, e o mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Então, ali começou aquela guerra, aquela batalha entre os Estados Unidos e a União Soviética em busca da grande curiosidade acerca do espaço. E o que foi que aconteceu? Quem deu o primeiro empurrão em 1957, por isso que a NASA foi criada, foi justamente o povo soviético, o pessoal lá da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então eles mandaram o chamado Sputnik 2. Eles mandaram lá para os céus e mandaram dentro daquela nave, dentro daquele veículo, digamos assim, a famosa cadela Laika, que foi o primeiro ser vivo, lógico, não ser humano, primeiro ser vivo, lançado ao espaço. Então, em contrapartida ou em resposta a essa ousadia soviética, os americanos criaram a NASA e também o desenvolvimento de missões e programas especiais altamente ambiciosos. Então era assim, aquelas investidas arrasa-quarteirão, muito parecidas com uma grande empresa de mídia aí, que quando outra empresa de mídia tentava jogar alguma atração, ela vinha com arrasa-quarteirão, era um grande filme, era um grande programa e detonava a audiência de uma mídia menor. Os mais antigos sabem o que eu estou falando. Então, isso é muito a ideia do grande imperialismo, né, das grandes nações, das grandes corporações, das grandes empresas. Então, os Estados Unidos lançaram um programa, foram vários programas de fomento, né, de incentivo às atividades espaciais. O primeiro foi em 1958, que foi o programa chamado Mercury, que foi lançar o homem ao espaço e descobrir os efeitos gerados, né, lá pela questão da gravidade no corpo humano. Em 1961, o astronauta Alan Shepard foi para o espaço na nave chamada Freedom. Depois, em 1969, foi criado o projeto Apollo, a famosa Apollo 11, que em 1969 pousou, uns acreditam, outros não acreditam, pousou em solo lunar, e Neil Armstrong foi o primeiro homem a pousar, né? Pousar é tirar fotos, viu? Um pouquinho de língua portuguesa aqui. Pousar é pouso. A pisar, vamos dizer assim, em solo lunar. Depois veio a Skylab, eu me lembro disso tudinho, né? A gente tem mais de 50 anos, que foi em 1973, foi uma estação de desenvolvimento de pesquisas espaciais que funcionou até 1979, quando retornou à atmosfera terrestre e foi totalmente destruída. Houve também a Estação Espacial Internacional, ou a ISS,
que é uma estação internacional de pesquisas espaciais que orbita na Terra e realiza diariamente segundo eles, cerca de 15 voltas ao redor do nosso planeta. Houve também o programa Voyager, que se dividiu em dois, Voyager 1 e Voyager 2, onde foram lançadas 2 sondas espaciais com o intuito, com o afã de explorar planetas como Júpiter, Saturno e Urano. Houve também em 1990 o lançamento do telescópio Hubble, que é um dos maiores lançados no espaço e foi uma ferramenta fundamental para estudar o universo. Vale ressaltar também que a NASA não possui nenhum valor de mercado. Todos os seus incrementos financeiros são originados do próprio governo dos Estados Unidos e meus amigos, da ordem de, só para vocês terem uma ideia, da ordem de bilhões. Então está aí para vocês um pouco do que é a NASA, Fica a cada um o direito de acreditar nessas viagens, se foi verdade, se não foi. Aqui não é o mérito do nosso vídeo. Eu apenas reporto, aqui não tem nenhum interesse, nós estamos só mostrando. Aqui eu estou segurando uma caneta, essa caneta é azul, eu estou reportando para vocês, como jornalista, que ela é uma caneta azul, mas eu não estou reportando outras coisas. Quem deu, onde eu comprei, isso, aquilo, outro, qual é a origem, qual é a ideologia, não. Aqui é só uma informação, cada um interpreta da melhor maneira. Agora vamos para o terceiro vídeo, que é um resgate histórico, interessante para vocês que vão fazer Enem, para vocês de colégio, para vocês de universidade, para vocês que estão afastados desse meio, mas que gostam dos meus vídeos para se atualizarem, porque eu também me atualizo como jornalista. Então vamos falar sobre o Coliseu, o famoso Coliseu. Eu tenho uma visão muito diferente a respeito do Coliseu, diante de coisas que eu já li, principalmente a respeito dos massacres aos cristãos, e eu tinha que fazer também essa pauta para vocês e para mim. O Coliseu, meus amigos, o grande anfiteatro Flaviano, ele foi construído no século I, ou seja, o ano 70 depois de Cristo, e foi logicamente construído na famosa Roma Antiga, a capital da Itália, o grande Império Romano. E é um grandioso monumento histórico, arquitetônico, talvez o maior evento arquitetônico, maior construção, lógico, arquitetônica da história da Roma Antiga, e é tido como patrimônio pela Unesco, e no ano de 2007 se tornou uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E ele era um local, ele era um palco, ele era um teatro, já que essa questão anfiteatro se origina lá dos gregos, quem gosta de história geral sabe disso, que muito da cultura romana veio de cópias dos antigos gregos, que muita gente também sabe que a Grécia Antiga copiou também muita coisa lá dos egípcios. Eu acho até que tem essa tríade, essa ligação, Egito é coisa minha, Egito, Grécia e Roma. Então se tornou um grande palco, um grande anfiteatro, como os estádios hoje de futebol espalhados pelo mundo, como entretenimento popular, a famosa política do pão e circo, e um local para espetáculos públicos e lutas dos famosos gladiadores romanos. O Coliseu ele sofreu problemas como terremotos, que afetou a estrutura do local, porém ele foi totalmente organizado posteriormente. Alguns dados a respeito dele. O maior anfiteatro do planeta, ele tinha cerca de 45 metros de altura, foi feito em concreto, areia, pedra, mármore, ladrilho, e foram os materiais usados na construção. O público, só para vocês terem ideia, isso lá atrás, hoje só tem ruínas, o público era da ordem de 50 mil a 80 mil espectadores, para verem os famosos espetáculos sangrentos do Coliseu. No início morreram eles dizem que não tinha esses espetáculos todos, mas veja aqui, o próprio texto
a própria pauta, a pesquisa que eu fiz diz isso. Foram mortos cerca de 9.000 animais e mais de 2.000 gladiadores, porque os gladiadores, tanto eles lutavam entre si, quanto lutavam com essas feras. Só para vocês terem uma ideia, os animais exóticos que eram trazidos da África, eram levados da África para lá, eram leões, panteras, elefantes, rinocerontes e girafas. Esses animais eram levados, animais enormes, levados para lutarem com os gladiadores, ou segundo algumas informações de historiadores, que muitos deles negam, esses animais também, principalmente leões, eram jogados, eles avançavam e matavam os cristãos de então. E alguns, quando eu fui fazer a pauta, alguns historiadores dizem que isso não aconteceu, que eram só os gladiadores, mas há registros, inclusive há um filme, eu ainda vou fazer uma resenha, que é um filme que se chama Quo Vadis, em latim. E é um filme também demoradíssimo, é um filme da década de 50, e é um filme muito forte, ele é muito, para mim eu achei ele muito bem feito, e principalmente eu acho que é do meio para o final, a cena é muito bem feita para a época, na década de 50, e os cristãos, né, são levados exatamente no Coliseu e são devorados por leões. O filme é muito bem feito, são leões mesmo, e eles conseguem fazer uma mecânica, a magia do cinema, que a gente vê que é boneco, mas é muito bem feita. Pelo menos eu tenho muita sensibilidade, eu fiquei como que reportado àquela época em que os cristãos eram devorados, eram crianças, eram idosos, e o sadismo, porque os grandes imperadores romanos e as suas mulheres, né, eles viam aquilo, eles riam como se eles estivessem dentro de um processo de esquizofrenia terrível e tomavam vinho. Então o filme ele retrata muito o massacre impetrado, né, aos cristãos daquela época. Então vale a pena, é um filme forte, embora que muito bem feito para a época. Ele foi meio detonadinho pela crítica, um dia eu vou fazer uma resenha sobre ele, mas se vocês puderem, tem no YouTube, vocês acessem o filme Quo Vadis. É muito interessante e ele retrata os espetáculos sangrentos, a política do pão e circo que acontecia no Coliseu. O local sofreu também um grande incêndio durante o governo do grande e nefasto imperador Nero, e as famosas batalhas, eles sempre falam das batalhas dos gladiadores, e ele recebe por ano, só por ano, cerca de 6 milhões de visitantes. É um lugar que não me interessa, eu não sei porque não me interessa, eu estou falando aqui do resgate, do ponto de vista histórico, mas eu não acho que um lugar desse eu vi fotos, não me trouxe, para mim particularmente não satisfaz. Um local que tinha tanta guerra, tanta luta, não acho uma boa vibe, mas é história, né? A gente tem que estudar. Eu vou passar aqui para vocês um pouco das 7 maravilhas do mundo. São elas o Coliseu de Roma, a cidade maia de Chichén Itzá, no México, Machu Picchu, no Peru. Temos também o nosso Cristo Redentor do Rio de Janeiro, a Grande Muralha da China, que eu também fiz um vídeo, eu acho que eu já vou para 2 anos de vídeo, vocês acessem lá, que creio que um dos meus vídeos tem Muralha da China, que eu achei espetacular. Tem as ruínas de Petra, na Jordânia, e o famoso Taj Mahal, da Índia. São as 7 maravilhas do mundo moderno, que essas maravilhas foram divulgadas no ano de 2007, e o famoso Coliseu, ou o grande anfiteatro Flaviano, fez parte dessa lista. Então, meus amigos, estão aqui os nossos assuntos de hoje. Falamos sobre a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Falamos também sobre a NASA, e eu gostaria de acrescentar aqui 2 informações importantes sobre a NASA, que é interessante que nós saibamos, que é sobre a questão de acidentes. Eu digo a vocês porque eu cobri esse acidente. Interessante, né? O acidente aconteceu em 1986 e eu cobri, eu apresentei, porque quando eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos, foi que eu descobri a vontade do jornalismo, a vontade de falar. Não tinha celular, né, como tem hoje.
Então eu ficava no espelho de uma penteadeira, né, lá no meu quarto, na minha casa antiga, muito antiga. Aí eu fazia o meu telejornal olhando para o espelho, como eu estou olhando aqui para a tela aqui do celular. E eu já tinha pauta, eu tinha script, tinha tudo, né? Que eu assistia muito aos telejornais da Globo, eu adorava o Jornal Hoje, o Jornal Nacional, e eu adorava jornalismo. Aí eu vi o acidente, não sei se vocês se lembram, vocês podem buscar na internet, o Challenger, que aconteceu em 1986. Eu achei aquilo fantástico, só faltava botar um terno e a gravata e fazia tudo direitinho, a pauta todinha direitinho, dizia onde aconteceu o acidente. Então eu me lembro muito, quando eu vejo o Challenger, eu me lembro quando eu despertei para essa coisa de jornalismo, que foi assistir esses telejornais que na época eram muito bons, né? Eles seguiam o modelo americano. E o outro acidente aconteceu em 2003, que foi com a nave Columbia. A Challenger, todos morreram, obviamente, e a Challenger aconteceu em 1986 e a Columbia, aliás, aconteceu em 2003. Então falamos sobre esses assuntos e falamos também sobre o famoso Coliseu da Roma Antiga, mas é muito, muito bom a gente se informar. Eu espero que essas informações sejam úteis aos futuros vestibulandos, né, o pessoal que vai concorrer aí ao Enem, né? Estudem. Aqui nos vídeos também, a segunda parte, nós sempre falamos sobre temas voltados para a nossa língua portuguesa. E o que a gente tem que fazer hoje é isso, meus amigos. É buscar informação, é buscar um bom conteúdo. Muito obrigado a vocês pela paciência quando assistem. Muito obrigado a quem dá um like. Compartilhem essas informações com quem gosta de boa informação. E até o próximo vídeo, creio eu. O próximo vídeo será aquele quadro nosso sobre os grandes virtuosos da música e da pintura. E nós vamos falar sobre um grande gênio da música, da sensibilidade musical, chamado Frederico Chopin. Está contado e até o próximo vídeo. Quem quiser, continua na segunda parte do vídeo, que eu vou falar um pouco, alguma dica sobre língua portuguesa e afins. Oi amigos, vamos continuar, vamos agora para um novo tema, vamos para a língua portuguesa e afins. E vocês sabem que estamos, hoje é dia 5 de junho, amanhã é dia 6 e amanhã encerram as inscrições para quem vai fazer o Enem, não é? O Exame Nacional do Ensino Médio. E aqui nós vamos dar algumas dicas para vocês, que servem não só para vocês, mas para quem vai fazer concurso. Nós vamos entrar agora na fase também de concurso, então dicas para vocês também. E vale a pena que vocês deem uma olhada. Eu quero conversar com vocês, é um tema simples e é muito importante que fique nas suas cacholas. É sobre língua portuguesa. Como é que a gente estuda a língua portuguesa? Para você estudar língua portuguesa, é como quando você vai estudar matemática e você precisa saber das 4 operações básicas. Então, em língua portuguesa, é muito importante, até você que não está estudando, que você faça uma revisão em cima de classes de palavras. Classes de palavras ou análise morfológica, como se falava anteriormente. Porque em classe de palavras, você vai ter uma ideia do que você vai estudar e ela dá ramificações para todos os assuntos voltados para a língua portuguesa. Porque a classe de palavras, ela atinge não só a ortografia, mas principalmente a questão gramatical dentro da nossa riquíssima e complexa língua portuguesa. Não é só o mandarim que é difícil, a língua portuguesa também é difícil. Então, quais são as classes de palavras? São 10. Nós temos o artigo, nós temos o adjetivo, nós temos o advérbio, nós temos o numeral, nós temos conjunção, nós temos interjeição, nós temos preposição, nós temos o verbo e nós temos os substantivos. São 10. Então, é muito importante
que para você começar, até você que está tarimbado em língua portuguesa, é você fazer uma revisão em cima das classes de palavras ou análise morfológica, para que você, tendo aquela ideia, você possa estudar mais profundamente o desenrolar dos assuntos voltados para a gramática. Você não pode ir lá para frente sem você estudar o início. Você tem que saber o que é um artigo, diferenciá-lo de uma preposição. Você tem que saber o que é um verbo. Hoje, a internet, eu bato palmas para a internet, para os professores maravilhosos que dão aulas atualizadas a respeito da língua portuguesa, porque a língua portuguesa está belíssima e atualizadíssima. As pessoas é que não se interessam mais para estudar, só quando vão em busca de um concurso, de uma vaga profissional que exige um bom português, né? Então, você tem que saber o que é um pronome, você tem que saber o que é uma preposição, não confundir com a conjunção, não confundir com uma interjeição. Então, meus amigos, tem que se ter cuidado com isso. Saber o que é um adjetivo é muito importante. Como a gente adjetiva muito as pessoas sem saber o que a gente está adjetivando, não é? Então, se faz mister, o empenho, a busca por estudar. É uma dica que eu dou a vocês. Tirem um dia ou dois para fazerem toda uma revisão em classes de palavras ou análise morfológica. Você só pode ir à frente na questão gramatical da nossa língua portuguesa se você tiver uma boa base dentro das classes de palavras. Está contado, meus amigos, vai essa dica para vocês, comecem isso quanto antes e desde já uma boa prova, acompanhem meus vídeos, vocês passem para quem gosta de informação, agradeço aos que assistem e até o nosso próximo vídeo. Está contado, boa sorte e um bom ano para estudar, porque a gente tem que ter ano para estudar, tem que ter ano para buscar o conhecimento, para a gente não cair na grande trama da procrastinação. Está contado e até o próximo vídeo.